1-0 Inter de Limeira, CH. E não dá para contestar nenhuma marcação da arbitragem. O gol foi normal, né? O gol do Quirino, e o pênalti que foi marcado para o Guarani, houve empurrão do Pablo Thomaz, eu falei aqui em tempo real. É o seguinte, não dá para discutir essa vitória da Inter, porque ela só não aconteceu antes desse último lance, ela só não aconteceu antes pela incompetência dos atacantes da Inter e por causa do Vladimir. O Guarani jogou um futebol muito fraco, desorganizado, e o seu técnico fez escolhas terríveis na partida de hoje. E a pior delas foi o meio-campo que ele levou à titularidade, não é? E eu estou falando principalmente do Anderson Leite e do Camacho. Veja que no final do jogo, só uma substituição mudou a partida, que foi a entrada do Bueno no lugar do Anderson Leite. Só a entrada do Bueno, a bola começou a chegar no ataque com qualidade, o futebol do Regis subiu e o Guarani teve 3 ou 4 oportunidades para fazer seu primeiro gol. Então, as escolhas do treinador foram completamente equivocadas. Esse meio-campo do Guarani está com um problema faz tempo e o seu treinador insiste numa situação que não tem justificativa. E essa insistência levou o Guarani a jogar mal e a perder o jogo. Então, essa bronca da torcida ela é absolutamente legítima, porque o treinador foi por um caminho, escolheu um caminho completamente equivocado. O Guarani perdeu porque jogou mal, porque estava mal escalado, porque os jogadores estão sem confiança e a bola está queimando nos pés. O Guarani hoje é um arremedo de time de futebol. Hoje dá para falar com tranquilidade. Já se passaram 6 partidas, metade do campeonato, e alguma coisa tem que fazer. Se o treinador do Guarani continuar nesse sentido, com os conceitos que ele está utilizando, o Guarani não ganha mais nenhuma até o final do campeonato. Não ganha. Porque, além de estar escolhendo um caminho equivocado, os jogadores estão completamente sem confiança. Essa coisa, né, ele tem que fazer alguma coisa, tem que mudar as peças. Mas quanto mais ele mexe, mais ele tira a confiança de alguns. Quer ver um jogador que está completamente sem confiança? O João Vitor, não é? Ele tira o Derek do jogo e mantém o João Vitor. O Tomazinho entrou bem no ataque. Entrou sassaricando, deu muito trabalho. O Bueno entrou muito bem no jogo. Agora, o restante é uma grande confusão. O Humberto, ele dá sinais pelas atitudes e porque o time não responde ao comando dele, que ele está completamente perdido. Ele está sem rumo. Ele tenta uma coisa, não funciona, tenta outra, não funciona. Aí vem as invencionices, como o que ele fez com os laterais, né? Eu não entendi, estou sem entender até agora, talvez na entrevista coletiva, caso ela aconteça, né? Porque a gente sabe muito bem a circunstância que foi essa derrota, e eu não vou ficar surpreso se o técnico perder seu emprego hoje, que ele explique o que ele tentou fazer. Que eu, sinceramente, não entendi. Por que ele mexeu nos 2 laterais e colocou quem ele colocou, e por que ele manteve o João Vitor, que entrou muito mal, e tirou o Derek do jogo. Então, sabe, às vezes a gente fica até a impressão que o treinador faz algumas coisas porque ele está querendo ser demitido, porque não é possível. Tamanha barbaridade. Todo mundo viu o que ele tinha que fazer no intervalo do jogo, que era mexer nominalmente no meio campo. Ele não fez isso. Você veja, ele mexeu nos laterais com 7 do segundo tempo, com 8, não sei o tempo exato, porque a coisa não estava funcionando para justificar algo que eu até agora não entendi, não é? Enfim, não dá para discutir. O Guarani foi muito mal e a Inter, repito, só não fez 2-0 ou não fez esse gol antes. Eu sei que fica o gosto amargo, né? Porque você tomar o gol no final da partida, mas o Guarani já deveria ter tomado o gol. Só não tomou porque o Vladimir salvou. Jogou muito bem, fez uma ótima estreia. E o restante, Edu, dá para eu ficar falando aqui mais uns 30 minutos dos problemas do Guarani. Não é o caso. O Guarani perdeu porque jogou mal. E a Inter venceu porque foi e jogou melhor que o Guarani. Edu Pinheiro.